E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, meu nome é Júlio. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para eu jogar no meu PlayStation 2 utilizando a porta de rede internet. Basicamente no PlayStation 2, no modelo Slim, você já tem uma porta de rede internet no próprio console. Sendo assim, você vai me perguntar, Júlio, o porquê jogar utilizando o cabo de internet, a porta de rede internet? Basicamente, sabemos que o PlayStation 2 ele foi lançado lá em 2000, então ele é um console mais de 20 anos, já é um console considerado retrô. O PlayStation 2 ele tem a mídia original de jogos, seria o leitor de discos, ou o CD ou DVD. Lá em 2000, 2003, o DVD estava em ascensão. Todo mundo queria saber a novidade de ver um filme em alta definição na época, né, o DVD, porque tinha saído da fita cassete pro DVD, né? E o leitor de DVD do PlayStation 2 era o leitor mais barato da época. Sendo assim, você tinha o equilíbrio entre dois mundos aqui. Você tinha um leitor de DVD e um console. Porém, como ele é um console que tem mais de 20 anos, é comum que o leitor desgaste com o tempo. E aí surgiu outras maneiras de você jogar no seu PlayStation 2 sem utilizar, é claro, do leitor de discos. Uma delas é o OPL, que é o Open PS2 Loader. Esse é um desbloqueio virtual, ou seja, é um desbloqueio via software, onde você instala ele no seu memory card. Eu expliquei isso no vídeo anterior do meu PlayStation 2, se valia a pena em 2025. E eu instalei eu mesmo no meu memory card. Porém, existem pessoas que vendem memory card já com OPL no Mercado Livre e na Shopee. Você pode comprar. Porém, o OPL você coloca no seu memory card e inicializa o software por ele. Mas ele precisa saber aonde é a origem dos jogos. E é aí que está a jogada. Muitas pessoas utilizam o OPL com um pendrive com os seus arquivos e os seus jogos ISOs nesse pendrive, jogando pela porta USB do console. Porém, a porta USB do PlayStation 2 é a primeira versão, ou seja, ela é a porta USB 1.1, que tem no máximo 1,5 MB de transferência de dados. Não chega a isso, chega a 1 MB mais ou menos de transferência de dados. Então, para os padrões atuais, é lentíssimo, tendo em vista que o leitor de DVD, que é a mídia original mesmo, que o PlayStation 2 suportava, ele tinha a taxa de leitura de entre 5 megas por segundo. Porém, ele é tão revolucionário que ele veio com uma porta de internet. Sendo assim, você consegue jogar a uma taxa de transferência de até 10 megas por segundo, superior, inclusive, à taxa de transferência do seu PlayStation 2 com a sua mídia original para a qual ela foi desenvolvida. Eu estou falando tudo isso porque alguns jogos que você o jogue pelo USB do seu PlayStation 2, ele pode engasgar. Alguns que têm bastante textura e bastante cutscene. Por exemplo, God of War 2, Black, Shadow of the Colossus, Gran Turismo, que inclusive Gran Turismo ele tem suporte para rodar 1080i nativamente do Play 2. Então, são arquivos, são texturas, né, que requer uma transferência de dados gigantesca. Assim, gigantesca para os padrões do PlayStation 2. Que 1 mega por segundo ia ter bastante dificuldade para você jogar. Bom, chega de enrolação, hoje eu vou mostrar para vocês o que é necessário. Obviamente do seu PlayStation 2 em mãos, vou deixar ele aqui. Como você precisa do seu memory card com o OPL. Obviamente você precisa de um controle DualShock 2. E aqui eu tenho um adaptador PS2 to HDMI para você conectar o seu PlayStation 2 numa TV moderna. Tô gravando. Não, mas pode entrar. Quero. Olha, amor de mãe é incrível, né? A mamãe fez uma pipoca e veio trazer aqui pra mim. Que lindo. Vocês querem também uma pipoca? Bom, sem enrolação, vou mostrar pra vocês como eu faço pra jogar no meu PlayStation 2 utilizando a rede.
E, obviamente, você precisa de um computador conectado à internet utilizando cabo de rede. Eu não aconselho utilizar o computador no Wi-Fi, porque a rede Wi-Fi vai ser lenta para você transferir os seus jogos para transferência de arquivos. Então é aconselhável você conectar o seu computador com um cabo de rede internet. Agora vamos ao que interessa: jogar no seu PlayStation 2 direto pela rede, sem depender do leitor de discos e nem da porta USB. Então, no seu computador, crie uma pasta chamada PS2 SMB e coloque todos os seus jogos em formato ISO dentro de uma subpasta chamada DVD. Nós vamos deixar dessa forma para melhor organizar o diretório de arquivos dessa pasta. Logo depois, precisamos compartilhar essa pasta, então precisamos da permissão de leitura. Sendo assim, vamos clicar com o botão direito em cima da pasta PS2 SMB. Para isso, precisamos ir em Propriedades, Compartilhamento Avançado e marcar Compartilhar essa pasta. Como já está pré-selecionada a opção de leitura, vamos deixar assim. Vamos precisar também deixar anotado o nome da pasta e o diretório e o caminho, pois nós vamos usar o mesmo lá no OPL. Agora vamos criar um usuário exclusivo para o PlayStation 2. Vamos fazer isso usando o prompt de comando cmd. Para isso, vamos no menu iniciar, digitar cmd e executar como administrador, clicando com o botão direito. Vamos digitar o seguinte comando: netuser ps2 senha 123/add. Com esse comando a gente está dizendo que queremos criar um usuário chamado PS2 com a senha 123. Agora vamos clicar com o botão direito do mouse em Propriedades e dar permissão para esse usuário de leitura. Sendo assim, vamos clicar aqui em Usuários, pesquisar o nosso usuário que acabamos de criar, que é PS2, e dar a permissão de leitura para o mesmo. O PlayStation 2 se conecta usando um protocolo antigo de rede, o SMB 1.0. Esse protocolo vem desativado no Windows por padrão, porém precisamos ativar para dar certo. Para isso, vamos de executar, pressionando o Windows R no seu teclado e digitar o seguinte comando: Optional Filters, e apertar OK. Vai abrir uma janela no Windows de recursos. Nessa janela precisamos habilitar a opção Suporte para compartilhamento de arquivos SMB 1.0. Clique em OK e o Windows pode pedir para reiniciar o seu computador. Mas atenção! Ativar o SMB 1.0 pode deixar o seu sistema vulnerável. É um recurso antigo com falhas conhecidas. Sendo assim, evite clicar em links suspeitos e, se puder, use em um PC separado só com essa finalidade. Mas agora vamos definir um IP fixo no seu computador. Então vamos em Executar no Windows, pressionando o Windows R do seu teclado, digite ncpa.cpl e aperte Enter. E na janela de conexão de rede, clique em Selecione o protocolo IP versão 4, IPv4 e clique em Propriedades. Vamos deixar marcada a opção Usar o seguinte endereço IP e preencha com a sua faixa de IP da sua rede de internet. Por fim, precisamos saber se o nosso IP fixo que setamos lá do IPv4 fixou. Basta acionarmos o prompt de comando novamente e digitar o seguinte comando: ipconfig. Aí ele vai dar as propriedades dos adaptadores de rede e mostrar o IP atual da nossa máquina. Vamos ligar o nosso PlayStation 2 já com o OPL. Vamos em Configuração de rede, ativar a opção SMB. Em IP do servidor, digite o IP fixo do seu PC, que a gente deixou setado lá em IPv4. Em usuário, vamos colocar o usuário PS2 que criamos anteriormente. Em senha, digitar a senha que criamos também anteriormente. Por padrão, foi senha 123. Em caminho para a pasta, vamos digitar aquele caminho que salvamos no início do nosso tutorial. E pronto! E galera, se tem um jogo que marcou a geração do PlayStation 2 e levou o console ao limite, esse jogo certamente foi o God of War 2. Lançado em 2007, ele chegou praticamente no fim da vida útil do PS2. E ainda assim conseguiu entregar gráficos, jogabilidade e escala cinematográfica que impressionam até hoje.
Na época, era difícil acreditar que aquilo tudo estava rodando em um console de 128 bits com apenas 32 megas de memória RAM. O jogo era tão grande que foi lançado em um DVD-9, ou seja, uma mídia dual layer com até 8 GB e meio de capacidade. E o mais curioso é que, mesmo com todo esse conteúdo, a Santa Monica Studios conseguiu manter uma performance excelente, com combates intensos, ambientes variados e praticamente sem loadings perceptíveis. God of War 2 foi a continuação direta do primeiro jogo e expandiu tudo aquilo que já era incrível na franquia. Puzzles inteligentes, cenas épicas, trilha sonora orquestrada e aquele estilo brutal de combate que virou marca registrada do Kratos. Além disso, ele fechou a história do PlayStation 2 com chave de ouro, preparando o terreno para a chegada do God of War 3 no PlayStation 3. Muita gente só jogou o segundo game da franquia porque ele vinha em promoção em locadoras ou por meio de coletâneas. Aqui no Brasil, né, para nós brasileiros, foi por meio da pirataria. Mas isso é uma outra história. E não dá para esquecer de God of War 2 sem um dos melhores inícios de gameplay já feitos. Você começa enfrentando nada mais nada menos que o Colosso de Rhodes, com Kratos já como deus da guerra. Não é qualquer jogo que começa assim. Ele é um dos títulos ideais para testar o carregamento via rede no PlayStation 2, porque ele tem cenários pesados, vídeos longos e muita movimentação. E mesmo assim, roda liso quando bem configurado pelo OPL. Rejogar God of War 2 hoje, ainda mais pelo método de rede, é quase como ter um reencontro com um dos maiores clássicos do console. Uma verdadeira aula de design e otimização que prova o porquê o PlayStation 2 tem sido tão marcante para uma geração inteira. Galera, vamos dar prosseguimento com outro jogo que também marcou geração lá na época do PlayStation 2. Nós estamos falando de Resident Evil 4. O Resident Evil 4 não foi apenas mais um jogo da franquia, ele mudou completamente a forma como os jogos de ação em terceira pessoa seriam feitos dali em diante. Antes dele, os Resident Evil usavam câmera fixa e controles duros, limitando a movimentação e a imersão. Com o R4 tudo mudou. Câmera sob o ombro, mira livre, combate dinâmico e mais fluido. Essa nova abordagem serviu de base para muitos títulos que vieram depois, como Dead Space, Gears of War e The Last of Us. O curioso é que ele foi lançado originalmente no GameCube, mas a versão de PlayStation 2 foi a mais popular e também a mais completa. Mesmo com gráficos um pouco mais simples e vídeos comprimidos, ela trazia muito mais conteúdo. Tinha o modo Separate Ways, que contava a história paralela de Ada Wong, o modo The Mercenaries, onde era possível escolher vários personagens e enfrentar ondas de inimigo com tempo limitado. Além disso, tinha trajes alternativos, armas especiais, e tudo isso já vinha na própria mídia sem precisar baixar nenhuma DLC ou atualização por fora. Isso mostra o quanto esse jogo era ambicioso para a época. No meu caso, foi o título em que eu mais joguei no PlayStation 2. A primeira vez que eu vi o jogo rodando, me impressionei bastante com os gráficos e com o clima. A ambientação da vila, os sons, a tensão de não saber o que vinha depois. No início, dava aquele medo, mas com o tempo virou rotina. Passei semanas rejogando, experimentando armas novas, encontrando atalhos e destravando tudo o que era possível. Resident Evil 4 não terminava quando você zerava. Pelo contrário, era aí que começava a diversão. E mesmo hoje, tantos anos depois, ele ainda é lembrado com bastante carinho. Teve o remake em 2023 e continua sendo um dos jogos mais influentes de todos os tempos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o joinha para me incentivar a gravar vídeos como esse. E até uma próxima oportunidade. Valeu, falou!